Tá? Ele é um extremo talibã cristão, na minha visão. E, basicamente, mulheres são algum tipo de animal doméstico. Pra mim, ele é machista mesmo, tá? Sim. Escreve, fica mais lindo. Espectro cinza. Como é que é esse negócio aí que eu não consigo entender ainda? Eu não entendi porque eu nunca pesquisei, na verdade. Então, tem a ver justamente com isso que eu tava falando anteriormente. Ser um posicionamento político antipolarização. Então, eu não sou 8 ou 80, eu não sou preto ou branco. Eu sou o espectro cinza, que no caso é o reconhecimento das nuances que existem nos fenômenos sociais. Tanto na política, quanto na academia, quanto na cultura, quanto nas relações humanas. Nada é tão simples assim. Então, por isso que eu trouxe antes, de que não é tão fácil eu chegar e olhar pra uma pessoa, esse homem é sexista. Não, existe todo um... Puta, eu não consigo entender esse negócio. Um composto complexo e limítrofe acerca das motivações dessa pessoa, a forma como ela pensa, a forma como ela age. Nós somos indivíduos dissonantes, nós somos contraditórios. Muitas vezes nós temos... pensamentos que supostamente não fazem sentido, e alguns realmente não fazem mesmo. Inclusive, a maior parte das nossas ideias são lixo, tá? A maior parte delas é muito difícil de ser aproveitada. Então, a gente tem que colocar tudo na mesa e, com muita generosidade e honestidade intelectual, com muito carinho, investigar e realmente conseguir reconhecer e olhar, isso é ouro, isso é lixo. E esse ouro aqui, independentemente de onde ele venha, de onde ele tenha vindo, a gente vai usar. Muito bom. Muito bom, gostei da tua explicação, foi boa mesmo. E falando mais, né, porque a gente tem que falar sobre o feminismo, né, que é a tua especialidade. Tu te considera uma faixa preta no feminismo? Bah, esse bar difícil. Esse bar foi lá de Carazinho, Difícil. Né? Carazinho. Sim. Puxou lá de Carazinho. Bem caraziense. Eu também. Faixa preta em feminismo. Eu penso que eu sou boa em feminismo, mas eu ainda acho que dá pra ser muito melhor. É? Dá. E tu estuda pra isso? Sim, inclusive eu trouxe alguns livros ali pra estudar um pouquinho mais. Nunca é o suficiente. Fala um, por exemplo, assim, pra galera que tem interesse. Eu gosto muito do livro Complexo de Cinderela. Ele não é visto como um clássico feminista, mas eu gosto bastante porque ele toca na ferida da mulher em relação a como ela tem medo do poder e do sucesso, porque acaba decorrendo também muitas responsabilidades. Certo? Então, muitas vezes, as feministas, as mais comuns, mainstream, elas vão entender que as mulheres, elas não alcançam o sucesso devido ao patriarcado e todas as dificuldades externas. Sendo que, muitas vezes, isso não acontece por escolha própria delas. Tanto dependente de questões relacionadas a um estilo de vida, por questões filosóficas ou morais ou religiosas, mas também por questões emocionais. Então, por exemplo, geralmente mulheres, elas têm uma resistência menor a situações de estresse. Então, elas são menos tolerantes a altos níveis de estresse. Que, obviamente, vai acabar decorrendo em escolhas de profissões que não são tão estressantes. Só que, geralmente, as profissões mais estressantes são as que pagam melhor. Entende? Então, esse livro, ele trata justamente dessa questão de que muitas vezes as mulheres, elas não alcançam o poder e o sucesso, não exatamente por questões e fatores externos, mas questões internas que não foram ainda muito bem resolvidas, que dependente do medo do sucesso, medo da responsabilidade, medo de sair da zona de conforto, com uma necessidade de ser dependente, ou cuidado ou protegida por outra pessoa. Entende? Então, eu tenho um feminismo que ele é muito individualmente emancipatório. Então, nesse aspecto que eu sou conhecida como uma feminista liberal. Então, ok, eu reconheço que o patriarcado existe, que existem fatores exteriores influenciando na sua vida. Claro que tem. Mas não existe outra alternativa, exceto tu tomar o poder pra si. Ok, existe racismo? Existe. Existe misoginia? Existe. Ok, existe preconceito contra LGBTs? Tudo isso existe. A questão é que só você mesmo vai conseguir te tirar do buraco. Porque... Inclusive, essa é uma ferramenta que ela é muito eficiente para te tirar da zona de conforto, que é aquilo que eu chamo de locus de controle. Quer dizer, eu chamo não, na verdade isso é um termo psicológico. Que significa que a pessoa, ela tem um senso de agência muito forte.
tá? E isso costuma realmente dar resultados a longo prazo. Geralmente, pessoas que têm um locus de controle mais fraco e têm um locus de controle externo mais forte, acaba resultando em pessoas que são mais dependentes, imanentes e acomodadas na situação que elas estão. Então, ok, existem fatores externos te influenciando? Existem. Mas tu precisa usar a ferramenta que você tem. E a principal que você tem, que é só sua e ninguém pode tomar, é você mesmo. Então, você toma essa agência de volta pra ti, pra que tu realmente consiga sair daquela situação. Então, essa história de... Ai, o patriarcado, ai, os homens, ai, a família, a religião, etc. Pra mim, ok, existe... Mas isso não pode ser usado como uma justificativa da sua imanência e do seu fracasso. Entendeu? Você precisa agir. Você precisa tomar as rédeas da sua vida. E ninguém mais. Boa, boa. E outro dia eu tava vendo tu e a Pietra fazendo um debate lá no Inteligência Limitada, né? E que teve alguma coisa que ela falou que tu concordou com ela? De repente tu não... Difícil. E ao contrário, acho que ela concordou contigo alguma coisa? Zero também? Deixa eu pensar. É que foi boa aquele dia lá, vocês duas lá, hein? Tu e a Pietra. E até achei engraçado que tu foi embora juntas, ela te deu uma carona. Sim, a Pietra é muito legal. Ela teve aqui também. Muito simpática. Ela teve aqui também. Ela teve aqui. Mas então não teve, concorda com nada, ela é antifeminista, né? Ela não é só antifeminista, é que assim, o posicionamento da Pietra, ele é... É radical ou não? Muito anterior. É que pra Pietra existe só a Igreja Católica, entendeu? Então não tem nem a ver com conservadorismo propriamente, porque o conservadorismo, ele aceita certas mudanças, alguns progressos, só que ele é muito mais precavido, tu precisa de muito mais justificativa pra mudar as coisas. Agora, a Pietra... Ela pensa que existe igreja católica na Idade Média. Depois disso, só lixo, entendeu? Então, reforma protestante, Idade Moderna, Renascimento, Iluminismo, etc. Lixo, entendeu? Entendi. Então, a gente realmente tem pressupostos básicos que eles já são profundamente muito divergentes, sabe? Então, é realmente muito difícil encontrar uma certa... concordância nesse nível de divergência. Pode te ver, né? Vocês pensam completamente diferentes e vocês foram embora juntas ali com uma, né? De repente até tem o telefone da Pietra ainda. Não, eu tenho aí, WhatsApp, olha a só gente conversa, loucura. nossa, sim. Que viagem, isso aí, acho legal isso aí, não tem aquela coisa do extremo, não fala mais contigo porque tu não pensa que nem eu, né? Não tem que ser assim, desse jeito. E sabe, eu aprendi recentemente, na verdade não aprendi recentemente o conceito, mas foi uma pessoa que conseguiu resumir isso de modo bem eloquente. Eu valorizo mais as pessoas do que as ideias delas, sabe? Então, pra mim, realmente é muito mais importante a forma como uma pessoa me trata, a forma como ela age no mundo, do que necessariamente os pressupostos morais, intelectuais que ela tem a respeito das coisas, sabe? Então, se é uma pessoa que me trata com gentileza, com carinho, com respeito... Não tem problema, ela pode pensar muitas coisas diferentes de mim, sabe? Sem nenhum problema. Aí sugeriram algumas perguntas aqui, eu gostei, né? Que botaram aqui. Se eu, né, como Verdun, fosse machista, né? O que faria pra me desconstruir como um machista? Como é que seria? É que assim, também depende do que seria machista em você. Eu também não consigo... Porque é uma forma muito vaga. Como é que o machista pensa? Sim. Como é que ele pensa, né? Como é que seria? Tu tem noção como é que seria um machista assim de... Não, aquela coisa muito básica, né? Tu vai ficar em casa e acabou, é assim, eu vou trabalhar e tu fica em casa. Esse seria um machista, né? Seria um cara machista desse pensamento de... Esse caso, sim. É que, realmente, pra tentar mudar a mentalidade de um machista... de forma assim tão vaga, é difícil, né? Então eu sempre digo que existem alguns casos que aí sim, quando eles são expostos, tu consegue desmistificar e contra-argumentar. Mas de modo vago, assim, um pouco mais difícil. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu considero, assim, o Talibã cristão atual. 38ão. 38ão é misógino. Entendeu? Sim. Eu não acho que ele é só machista. Eu acho ele que não vê aqui, né? ele tem uma mentalidade realmente muito sexista. Sim. Sabe? De que, basicamente, mulheres... são algum tipo de animal doméstico. Ah, não, daí não é. Tá? Daí não... Que elas têm que ser controladas, elas têm que ser
destinadas a um determinado papel que, independentemente delas quererem ou não importa. Não, isso porque não dá. isso é importante para a manutenção da sociedade, de determinados valores, etc. Se você realmente estiver disposto, eu recomendo que tu pesquise um pouco mais sobre a mentalidade do 38ão, porque assim, ele é um caso realmente extremo. Tá? Ele é um extremo talibã cristão, na minha visão. Bah, mas assim é... Então eu não... E olha, eu vou te até dizer... parar a pergunta, que eu não gostei disso aqui. Bem honestamente. De ser machista. Eu vou te dizer bem honestamente. É raro eu chegar com essa conclusão em alguém, tá? Bah. É bem raro. Dificilmente eu vou olhar pra uma pessoa e dizer... Ok, esse indivíduo, ele é machista. Mas ele assumiu, ele é assumido. Eu não sei se ele se entenderia assim, mas não importa. Pra mim, ele é machista mesmo, tá? Sim. Ele é um sexista nato. Adquira o curso de Lógica Argumentativa e aprenda. Como evitar frases ambíguas e vagas. Como lidar com o verdadeiro e falso. Como conectar bem as ideias. Como organizar as ideias de modo claro. Como estruturar bons argumentos. Como analisar argumentos. Como bons filósofos argumentam. Como criar argumentos do zero. Usando o cupom Espectro Cinza, tu ganha 50% de desconto. Aproveita enquanto é tempo.